Fala você aí, continuando a nossa série de tempos verbais do inglês, né? E agora nós vamos trabalhar o past simple. Trabalhamos o simple past no primeiro vídeo, agora vamos para o past simple. Lembrando que nós vamos trabalhar aqui com a abordagem comunicativa, isso significa que o tempo todo nós vamos falar, você vai falar junto comigo, a gente não vai ficar naquele negócio de tabelinha, memorizando tabela. Nós vamos trabalhar de uma forma ativa, construindo o conhecimento. Eu tenho certeza que você já está cansado de tabela, mostrando primeira pessoa, segunda, terceira, quarta, né? Tá cansativo esse processo, então vamos tentar mudar um pouco isso. Vamos trazer para a forma comunicativa, falando inglês. Eu preciso da sua ajuda, você precisa falar junto comigo. Vamos lá, então. Primeira coisa, nós precisamos entender como que o past simple vai funcionar. Para que serve? Por que a gente tem o past simple? Isso é o mais importante de tudo. Então, nós temos aqui, ó, eu coloquei um resuminho muito fácil, muito prático. Ações concluídas no passado. É muito tranquilo para usar o past simple, né? Ele é mais fácil do que o present, eu diria. Bem mais fácil, para falar a verdade, porque a gente não tem que se preocupar com conjugação na questão de mudar para algumas pessoas. Lá no presente tinha o he, she, it que mudava, né, a conjugação. Aqui não, é a mesma para todas as pessoas no passado, tá? Então vamos entender depois, a gente vai dar uma olhadinha só rapidinho na tabelinha, a gente não vai ficar focado em tabelinha, a gente vai dar uma olhadinha só para entender. Então, ações concluídas no passado. Exemplo, I played soccer yesterday. Eu joguei futebol ontem. Acabou. Concluída essa ação. Outra característica é que nós temos expressões temporais no nosso past simple. O que são essas expressões temporais? Por exemplo, que eu usei yesterday, ontem. É uma expressão que conta o tempo, né? Passado. Eu joguei futebol ontem. Eu assisti a um filme 2 dias atrás. I watched a movie 2 days ago. Então vamos colocar aqui. Ago, yesterday. O last é muito usado. Last week, last month, última semana, último mês, último ano. Ou passado, né? Então, 2 days ago, 3 days ago, 2 dias atrás, 3 dias atrás, 1 month ago, 1 mês atrás, né? Que é o ago, dessa ideia de atrás, né? São expressões, então, que vão aparecer, expressões temporais que vão aparecer quando a gente fala do past simple. Entendido isso, vamos dar uma olhadinha na conjugação. O que é conjugação? Lembra? Conjugação é o que eu tenho no português. Eu trabalhei, você trabalhou, ela trabalhou, nós trabalhamos, eles trabalharam, né? Muda para todas as pessoas a terminação. No presente fica de uma forma, no passado fica de outra, no futuro fica de outra. No inglês, em vez de ter uma para cada pessoa no passado, nós vamos ter o quê? Olha que simples. Uma única conjugação para todas as pessoas. Olha só. Eu trabalhei, você trabalhou. No português muda, mas aqui não, ó. Você trabalhou, ED. Nós trabalhamos, eles trabalharam, ela trabalhou, ele trabalhou. Tudo ED no final. Não tem erro, não tem segredo. E aí vai para o negativo, esse ED aqui, ó, que a gente acrescentou no final do verbo, ele vem para onde? Para cá, para o não. Lá no presente ficava o don't e o doesn't. Aqui é o didn't. Vira o didn't. Então eu falo, eu trabalhei, I worked. Eu não trabalhei, I didn't work. Ah, Rafa, não preciso mostrar aqui no verbo, o ED? Não, porque aqui, ó, eu já tenho o que demonstra que é passado. O didn't já demonstra que é passado. Não preciso. Vou colocar I didn't worked. Fica redundante. Passado e passado? Não preciso. O didn't já mostra que é um não e o verbo está no passado. A ação aconteceu lá no passado. Então, só isso. Coloco o didn't e o verbo volta ao normal. Por quê? O ED que estava aqui veio para cá. Não precisa ficar no verbo. Ele sai daqui e vem para cá. Na pergunta, a mesma coisa. Ele saiu do verbo e veio para cá, para o did, para fazer a perguntinha. Did. Lá no presente a gente perguntava com do e does. Aqui a gente pergunta com did. E olha só que legal. Did para todas as pessoas. Eu vou perguntar. Você trabalhou? Did. Did you work? Eles trabalharam. Did they work? Negativa. Ela não trabalhou. She didn't work. Você não trabalhou. You didn't work. Muito fácil, muito simples. Não tenho que pensar em mais nada, não tem complicação. E aí você pode até me perguntar, Rafa, mas por que tem que colocar esse did aí para perguntar, para fazer negativa, né? Olha só isso daqui. Por quê? Eu traduzo só o não, não é? Ó, você não trabalhou. Porque ele demonstra passado, não é? Que a gente acabou de falar, primeira coisa. E também porque ele consegue se unir ao not. Ele faz essa junçãozinha aqui, ó. Tá? Ele é um auxiliar. Ele faz com que eu consiga criar a negação. Na pergunta, a mesma coisa. Ele consegue ser um auxiliar para criar a pergunta. Ele aparece no começo, porque no inglês a gente demonstra no começo da frase que é uma pergunta. Então ele aparece aqui no comecinho para mostrar que é uma pergunta, certo? Ele não tem tradução? Não. Mas ele demonstra que é uma pergunta e é uma pergunta no passado. Beleza? Então eu começo no inglês lendo a frase, eu já sei que é uma pergunta. No português a gente tem que descobrir lá na frente, quando vê a interrogação. Não é mesmo? Beleza, entendemos a tabelinha.
qualquer verbo aqui que eu for utilizar, eu vou seguir essa regra. É claro, tem aquela questão dos verbos regulares e irregulares, não é mesmo? A gente vai comentar rapidamente sobre isso. Mas basicamente, verbo regular, eu coloco o ed no final, só colocar esse edzinho, que é a conjugação, igual no português que eu coloco o o are, coloco esse tipo de terminaçãozinha, né, na raiz da palavra. Aqui a gente vai colocar só o ed, nos verbos que são comuns, os regulares. Os irregulares vão mudar um pouquinho. E aí eu vou dar alguns exemplos de verbos irregulares. Verbos irregulares nós vamos ter aqui embaixo, ó, o verbo go. Esse é um verbo irregular. Caso você não se lembre, o passado do verbo go vai ser went. Um verbo irregular. Ah, Rafa, mas por que went? É assim, tem alguns verbos que eles vão sair, a conjugação deles não vai ser só o ed, simplesinho. No português tem bastante verbo que muda, né? A conjugação, o final dele, quando você conjuga para o passado. No inglês, a maioria coloca o ed e alguns vão mudar. Não dá para colocar só o ed. Fica feio, olha só, se eu colocar o ed também, né? Goed. Não dá certo para transformar o go no passado. Então, o verbo go vira went. Outro verbo que eu coloquei ali embaixo que vai sair desse padrão é o verbo think, que vai ficar thought. E é o verbo pensei, né? Pensar, pensei. Então, são dois verbos que estão ali. Qual que é a melhor forma de você memorizar esses verbos irregulares? É você utilizar, né? Bate o olho num número reduzido deles, os mais utilizados, e aí você vai utilizando em frases, vai colocando nos seus textos, e aí você vai memorizar. Não adianta ficar olhando para a tabela e ficar tentando memorizar 50 verbos que você não vai conseguir, tá? Eu falo por experiência própria. Seleciona um número pequeno, 10, 15, os 15 mais utilizados, você já vai suprir muito do que você usa no dia a dia do inglês, muitas das situações já vão ser supridas com esses 15, e aí você vai aos poucos inserindo esses verbos, falando num contexto, faz num texto, faz outra coisa, e sempre traz esse verbo. Beleza? Tranquilo? Então vamos para comunicação agora. Agora a gente vai trabalhar a abordagem comunicativa. Lembrando que eu preciso que você atue aí do outro lado junto comigo. Eu vou falar então de ações que eu concluí no meu passado e depois eu quero ouvir de você. Por exemplo, yesterday. Yesterday, I washed my car. Lavei, né? Yesterday, I washed my car. Yesterday, I worked until 10 p.m. Trabalhei até 10 da noite. 10 p.m. Yesterday, I worked until 10 p.m. I wanted, colocando o ed nos verbos, percebam, hein? Eu tô colocando o ed. I wanted to go to the mall. Ao shopping. I wanted to go to the mall. Last week. Posso colocar. Last week. Semana passada. O que você entende? Eu queria. Já foi concluída essa ideia de querer. Não quero mais. Concluiu a ação de querer. Qual que é a ação? É o verbo. O verbo é a ação. Ela que é concluída. A ação de querer se concluiu. Não quero mais. Posso dizer então, I studied Spanish yesterday. Concluiu já. Eu estudei, eu tinha que estudar o capítulo 1, eu terminei. A ação de estudar se concluiu. I studied Spanish yesterday. É diferente, fazendo um parênteses aqui, com o presente, que são os hábitos. Eu vou falar assim, ó. I study Spanish every day. Ela perdura, ela vai acontecendo. É um hábito. Eu estudo espanhol todo dia. Tá vendo? O hábito acontecendo. Passado não, ó. I studied Spanish yesterday. Estudei, acabou, já não vou mais estudar. Talvez não vou estudar, ou talvez vou, mas essa ação de estudar de ontem acabou. Beleza? Agora você. Você vai falar algumas ações que você concluiu no último dia. One day ago, 2 days ago, yesterday, last week, last month. Brinca com isso. Fala aí. Quero saber 5 frases de você, pelo menos. Tem que falar em voz alta, porque quando você põe para fora, você exercita o seu output, né? Não só o input. Quando eu estou te ensinando, eu estou falando aqui, você está exercitando o seu input, a entrada. Quando você põe para fora, é o output, a saída. E é muito importante você trabalhar essas duas coisas, certo? Então vai lá. Tô ouvindo aqui, hein? Pausa o vídeo se você quiser. Beleza, vamos continuar então. Conseguiu utilizar, conseguiu falar de si mesmo, coisas que você concluiu. Agora vamos brincar com as outras pessoas. Lembrando, temos outras pessoas. A gente falou só do I. Temos outras aqui. Não se esqueça que os pronomezinhos, né? Esses nomes chatos, pronomes, essas coisinhas aqui, ó. Nós utilizamos para quê? Para falar das pessoas. Em vez de ficar falando assim, ó. Fernando e João foram à festa. Aí eu vou falar a próxima frase. Fernando e João comeram muito. Aí eu vou para a próxima. Fernando e João voltaram tarde. Eu posso usar um pronome, posso substituir aqui o nome, não posso? Eu começo falando deles, porque eu preciso mostrar que são eles. Fernando e João foram à festa. Ótimo. Aí depois eu falo, eles comeram muito. Fernando e João são eles. Olha só, Fernando e João virou eles. Olha que mágico. Vou de novo. Eles voltaram tarde.
Muito mais fácil do que usar isso. Então o pronome, ele faz essa função de substituir e facilitar a nossa fala, sempre. A língua vai tentar partir do princípio da economia, vai tentar facilitar o que a gente fala. Nossa vida é corrida, não é? A gente precisa de uma facilidade, não dá para ficar fazendo isso, falando da forma mais complexa. Então, vamos falar agora de outras pessoas. Vamos pegar uma terceira pessoa a essa conversa. Temos eu aqui, primeira, você é a segunda para mim, terceira é minha mãe, meu irmão, meu amigo, meu cachorro. E para você, na sua ótica, você é a primeira. Eu sou o quê? Eu sou a segunda, eu tô aqui de frente para você. E quem é a terceira pessoa? Quem está de fora dessa conversa. Sua mãe, seu pai, não pode ser plural, hein? É uma terceira pessoa. Sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo. Se você entrar lá no seus amigos, aí nós já estamos falando do eles. Aí eu entro no plural, eu saio dessas três pessoas. O singular, que é o he, she e o it. Vamos pensar nessas três pessoas. He, she, it, então. Vou começar. My father worked yesterday. My father worked yesterday. My mother liked. Cuidado aqui que o liked tem alguns verbos que a pronúncia vai ficar um pouco diferente no final. Esse ed vai ficar com som de T, o Dzinho no final. Então vai ficar liked. My mother liked to play volleyball. É mentira, hein? Mas tenta pensar num contexto da sua vida. My mother liked to play volleyball. Ela gostava, ou seja, ela não gosta mais, se concluiu a ação de gostar, certo? My mother é she, não é? Agora você, vai lá, fala do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, qualquer que seja uma pessoa, do seu cachorro, né? Lembrando que o cachorro é o it, a não ser que ele seja muito próximo da família, que provavelmente ele é se você tem um, aí você pode chamar ele de he ou de she, não tem problema. Vai lá, faz o exemplo, pausa o vídeo e fala os exemplos. A gente não usou, continuando, espero que você tenha falado, a gente não usou alguns verbos, né? Por exemplo, o go, que é um verbo irregular, o think, né? Que é outro verbo irregular. Outros verbos irregulares que nós temos, deixa eu pensar, o verbo know, que é o conhecer, no passado ele fica knew, né? Um outro exemplo. O próprio verbo meet, está muito em pauta hoje em dia, de fazer um meeting, né? Online ainda, né? Ele fica met no passado. Então, ontem eu conheci uma moça, né? Conheci uma moça legal. I met a nice girl yesterday. Terminou a ação. Eu já conheci ela. Não vou conhecer, não estou conhecendo, não é um hábito, não tem nada disso. Conheci e acabou. Já conheci. Agora, depois eu posso começar a conversar com ela, falar mais com ela, ou eu posso simplesmente conhecer e acabou. Agora, cuidado com a diferença do know e do meet, tá? Aproveitando esse parênteses aqui. Know é alguém que você já conhece, né? Você já tem um hábito, já conviveu com ela. Enquanto que o meet é pela primeira vez, geralmente. Quando você acabou de conhecer aquela pessoa, né? Então, não é algo que perdura, né? Que tem uma conexão maior. É um meet. Beleza, então agora você vai falar vamos pensar sobre seus amigos. E tenta usar esses verbos diferentes. Knew, met, o go. Lembra que o go fica... Como que ficou o go? Went, né? You think, thought. Então vai lá, seus amigos. Ok, espero que você tenha feito, hein? Lembrando que a língua, para você entender a ordem da língua, facilita muito, é a gente entender como a língua funciona. Entender essa sigla aqui, ó, pro inglês. SVO. O que é esse SVO? Sujeito, verbo, objeto. Isso aqui quer dizer que a língua vai se estruturar geralmente desta forma. Sujeito, I, quem faz a ação. Verbo, play, a ação em si. E qual é a ação que a pessoa executa? O objeto, né? Que a ação utiliza. Então, I play soccer. Eu jogo futebol. Sujeito, verbo, objeto. Né? Então, é quem, qual é a ação e a consequência, aquela ação sendo executada. I play soccer. Eu jogo futebol. I study English. I went to the mall. I went to the mall. Tá vendo a estrutura acontecendo? Olha que fácil. Isso talvez ajude você a formular frases, se você tem alguma dificuldade com formulação de frases. Nós vamos fazer um vídeo falando somente dessa ordem das palavras, né? E se você veio até aqui e quer ver esse vídeo, comenta ali embaixo, ordem das palavras. Quero vídeo sobre a ordem das palavras. E aí eu vou começar a trabalhar nesse vídeo e vai ficar bem legal, tenho certeza. Bom? Outra coisa, se você gosta da forma como a gente trabalha, né? Como a gente traz a comunicação, brincando aqui de conversar, batendo papo, sem aquela coisa cansativa de lista de gramática, tabelas, né? Ficar memorizando. Clica lá na descrição do vídeo aqui no YouTube mesmo e você vai para a nossa página. Lá você tem toda a informação de como o nosso método funciona. E também se você quiser saber mais, se você quiser vivenciar o nosso curso como um todo e aprender finalmente a se comunicar em inglês, lá você consegue encontrar tudo. Todas as informações que você precisar, tá bom? Voltando ao nosso vídeo, falando do past simple. Não se esqueça então que o past, eu tenho a mesma conjugação para todas as pessoas.
Não se esqueça. O que é essa coisa, conjugação, né? Conjugação é igual em português. Eu joguei, ela jogou, nós jogamos. Tudo vai mudando, não vai? Amos, ou, né? Não vai mudando o final? No inglês, eu vou ter o ed. O ed para a maioria dos verbos. E alguns verbos vão mudar, como é o caso desses daqui, que são os chamados irregulares. E aí tá cheio de tabela de verbo irregular pela internet. Não aconselho pegar a tabela completa, mas sim top 10 verbos irregulares, 15 verbos irregulares que você mais vai ver por aí, que mais são usados na língua inglesa, e aí é uma maravilha. Você tenta utilizar esses verbos, não vai decorar fora de contexto, pelo amor de Deus. Tenta fazer frase, tenta escrever um textinho. Eu dou dica em outro vídeo falando que você tem que ter no seu celular, tem um notepad lá. Você no seu dia a dia pensou em alguma coisa em inglês, alguma frase? Escreve. Tá na fila do banco, escreve alguma coisa. Ninguém mais pega a fila de banco, né? Mas tá na fila do supermercado, escreve ali um parágrafozinho em inglês usando esses verbos. Tudo isso vai transformar o seu vocabulário em ativo. Sair do passivo. Porque muitas vezes você já viu essas palavras, já reconhece, mas não está no ativo. Você não as utiliza. E isso é o problema. Você quer utilizar, não quer? Esse é o nosso objetivo, utilizar as palavras. Então tem que sair dessa passividade, que é só reconhecer quando visualiza, quando lê num texto, para ativo, quando você consegue utilizar, consegue falar, né? Se comunicar. Então, faça isso, tenho certeza que vai te ajudar. Espero que tenha ficado claro agora o past simple, né? Chega de ficar só em tabelinha, por mais que a tabelinha te ajude um pouco. Chega de ficar. Não se esqueça de dar um like, comentar, se você gostou do nosso vídeo. Se você também puder, compartilhe com um amigo que vai com certeza nos ajudar muito, certo? Bye bye, te vejo no futuro. Vamos falar do futuro no próximo vídeo.